Então é isso, então é bom estar com vocês, dia 1º de setembro. Hoje é a sétima aula do, do primeiro módulo e é muito legal, né? A gente vai avançando. Na semana passada, eu comecei a falar sobre mecânica celeste. E aí a semana passada foi a aula que eu abri o programa, um programa de astronomia. E oi, Val, um programa de Opa, tudo astronomia. bem? Oi, ao seu. A gente deu uma olhada no programa de astronomia, que é um programa virtual onde a gente vê em tempo real o espaço e tal, a posição dos astros e tal. É mais no sentido de conseguir ter uma dimensão, ter uma ideia, né, do movimento, né, do nosso sistema solar. E, enfim, é mais no sentido de curiosidade mesmo, né, da mecânica celeste, como funciona na prática, né? Então, é um programa bem legal. Depois eu vou colocar o link dele lá no grupo para a gente conseguir dar uma olhada. Hoje eu vou avançar um pouquinho, já no sentido mais prático para a gente, né? Com astrologia. E a gente vai falar hoje de esfera celeste, né? É legal para a gente conseguir ter uma dimensão. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Tirei. Aqui, tá aqui. Apareceu para vocês aí o slide? Apareceu. Tá. Pera aí, acho que eu vou ter que tirar aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Enfim, então é isso. Esfera celeste é o nome, né? E é legal que daqui a gente consegue entender algumas coisas que lá na frente tem alguns nomes, né? E é dessa base que a gente sustenta lá, né? É legal de pensar nesse sentido. E a esfera, quando a gente pensa assim, esfera celeste, né? Então, esfera celeste é uma ferramenta, é um conceito, né? É uma ideia que a gente criou para a gente conseguir calcular a posição do céu. Na verdade, esse nome, né, a esfera celeste em si, ela não existe. Ela é como se fosse imaginária, fictícia. Simplificando assim, é um jeito de calcular, né? É no sentido assim de nos dar orientação da posição do céu. Então, a gente vai lembrar que o cálculo do mapa astral é um cálculo topocêntrico. O que que isso quer dizer? Quer dizer que é um cálculo baseado na nossa posição. Então, por isso que quando a gente vai fazer o mapa astral, a gente pergunta, a gente precisa, né, do horário e o local. Porque dependendo do local, a longitude e a latitude, com referência ao planeta, ao astro, ao Sol, tem uma diferença. Então, é daqui que a gente consegue perceber esse cálculo, né? Então, a gente pode pensar que a esfera celeste é uma ferramenta de localização. É como se a gente conseguisse fazer um mapa, né? E aqui, ó, nessa imagem aqui fica mais nítido o que eu estou falando, né? Então, essa aqui no meio, a propriamente dita Terra, né? E a gente como se tivesse, né? Essa base de cálculo. E zênite, que é o topo, é, se a gente olhar no mapa astral, vai ser a casa 10, o meio do céu, né? A casa 10. O nadir, né? Que é o fundo do céu, se a gente olhar no mapa astral, vai ser a casa 4. Então aqui é para a gente entender o porquê desse cálculo, né? Então aqui é em azul a esfera celeste, a própria Terra, né? Então nesse eixo, né, que ela fica inclinada, o polo sul e o polo norte, por conta disso, né? Então o zênite ali é o meio do céu. E ao redor aqui, essa risca branca,
também fictícia, é o que a gente chama de eclíptica, que dessa inclinação da Terra, nessa eclíptica, fica é, a faixa não, a faixa dos planetas, né? Que giram em torno do Sol. É como se a gente conseguisse pegar só essa faixa e calcular só essa faixa onde os planetas estão todos orbitando em torno do Sol, né? É por conta disso, né? Então, a gente vai chamar de equador celeste também, né? Então, mas para a gente ter uma ideia, né? Também. Então, só para sistematizar, tem o equador, que é a projeção, né, da linha do Equador, propriamente dito, que divide a esfera celeste em duas partes, né? É o hemisfério sul e o hemisfério norte. É isso, então a linha do Equador, né? Depois o propriamente dito zênite, né? Que eu já disse, né? Que é a parte de cima, que está acima da cabeça, né? O meio do céu em si e o nadir, né? Então são coordenadas celestes, né? Então, na verdade, a gente utiliza, sendo até repetitivo, mas eu estou fazendo de propósito, que são conceitos novos, né? A gente utiliza essas coordenadas que nos ajudam a determinar a posição celeste dos planetas. É assim que a gente consegue chegar nesse cálculo, né? Esses conceitos, eles são fundamentais para a astrologia. É isso, assim, porque sem eles a gente não ia conseguir nem prever e nem calcular o mapa astral. Não ia ter como, né? Então, é partindo desse momento, desse desenho aqui, é desse cálculo, né? Dessa base de cálculo. Tudo bem até aqui? Tudo em paz? Vocês estão aí, não? Tudo em paz? Sim. Difícil, não? Deixa eu ver quem mais está aí. Nessa hora da esfera celeste, saiu todo mundo da sala, tá tudo fechado as câmeras. Cadê o povo, gente? Vocês estão aí? Estamos aqui? Uhum. Estou. Oh, Foi todo mundo embora, gente? Tá chato assim? Cadê Não, vocês? é que eu tô escutando bem, Rodrigo. Tá Pode ficar escutando? tranquilo. Sim, se acontecer alguma coisa, daí eu te chamo, mas para mim tá tudo certinho. Tá bom. Rodrigo, Oi. eu só tô terminando uma reunião, já tô entrando de corpo e alma. Eu Por tô enquanto só aqui, tô tá? de alma. Ah, tá Mas eu bom. vou fechar, vou deixar tudo fechado. Não, Eu tava eu estendendo eu uma preciso de porta. vocês aqui, gente. Mas tá bom. Então, esfera celeste. É nesse sentido aqui. Que, né, essas coordenadas aí. Que na verdade elas vão trazer também para a gente essa percepção do movimento de rotação, que a gente já falou bastante, né? Que é porque parece uma coisa técnica, mas depois lá no mapa astral fica mais fácil de entender outras coisas, né? Então, o movimento de rotação, que é o giro da Terra em torno do próprio eixo, esse giro ele leva em torno de 24 horas, né? Para ser completo. E ele vai resultar no dia e na noite, né? O dia e a noite, né? A rotação da Terra, né? Por conta da posição do Sol, né? Então, e a Lua, né? Então tem todo esse movimento aí. E depois a gente vai ter o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, né? Que é um movimento que dura em cerca de 365 e alguma coisa de dias, né? Que vai dar um ano. E, e para a gente, né, o Sol está girando em torno da Terra, mas na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. E aí esse caminho do Sol, né, que é onde a gente consegue enxergar. Cadê? Tá aqui. Esse aqui é o movimento aparente, né? Aqui eu fiz esse desenhozinho, mas a gente vai chamar de eclíptica, que é na verdade onde o Sol tem outro desenho. Cadê? Eu separei ele aqui. Fica melhor. Esse aqui, ó. Que já é mais para astrologia, né?
Então, como a Terra tá inclinada, a eclíptica é essa faixa do zodíaco aqui, ó. Então, a gente viu lá na aula de mecânica celeste aqui, não tem só essas constelações, não tem só essas estrelas, não tem só essa faixa, né? Na verdade, é um todo, né? Mas como a gente está falando do nosso sistema solar e nessa mesma direção da eclíptica é onde todos os planetas estão orbitando em torno do Sol, então a gente usa essa faixa e aqui tá, né, os signos, né, propriamente dito, de início, né, as constelações, e é daqui que a gente consegue fazer esse cálculo, né? Aqui ainda é essa esfera celeste e aqui os signos que também são imaginários. Na prática, eles também não existem, né? O que eu entendi é que assim, ó, é como se fosse uma oportunidade que a gente teve nesse sentido de conseguir mapear o céu e dividir o céu em 30 graus, né? Ao redor da Terra, para conseguir perceber a posição dos planetas. Então, tem umas frases simples, mas é astrologia, não é signologia. Então, na verdade, o mais importante para a gente é o movimento dos planetas. Que na prática a gente vai entender que a mágica, né? A mágica está no movimento, né? É no ciclo, é no movimento, é no giro, né? E aí tem umas outras questões, assim, por exemplo, quando a pessoa busca astrologia, na verdade o que ela está buscando é um caminho, é um movimento. É uma ressonância. Ou quando a gente está, ou quando eu estou acompanhando enfim, direcionando algum mapa astral, eu estou direcionando um movimento. Então, no final, o que a gente busca, o que as pessoas buscam, é o movimento. E na prática, a gente está seguindo ou buscando nos orientar através do movimento. Então, não é o signo em si, o arquétipo, é o movimento, é o planeta em si, que a gente vai olhar, a gente já falou disso, para os gregos, né? Eram os deuses, né? Cada planeta com sua referência e tal, e, enfim, a sua mitologia dentro desse contexto aí. Então, só para a gente entender essa aí, ficar bem marcado, né? Mas o trópico por exemplo, os trópicos, né? Trópico de Capricórnio que passa em São Paulo, é fixo. É fixo? É fixo o Pra quê? O trópico são, por exemplo, o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, eles dentro da esfera terrestre, Celeste? celeste ou terrestre? Celeste. Celeste. É fixo, né? Sim. Então, na verdade, vê se eu vou voltar aquela imagem lá para explicar melhor, quer ver? Onde tá ela? Tá aqui, ó. Por isso que o Sol que gira e a Terra está parada, é isso? É isso. Pronto. Aqui, ó, a gente pode pensar que essa eclíptica aqui é a linha do Equador. Essa risca que está girando aqui, ó, essa risca branca. E todas essas linhas, Polo Sul, Polo Norte, Zênite, Nadir, e tem outras também que vão passar assim é, na, na vertical, são linhas de demarcações que compõem essa esfera celeste, que a gente consegue entender os hemisférios, né? O meio. E aí o terço para cima, o terço para baixo. Então, sim, tem a linha do Equador, que é uma linha imaginária, só que ela existe um ponto fixo, né? É como se a gente repartisse um terreno, né? Uhum, Então, aí tem um terreno, a gente vai demarcar, fala assim, tá, daqui para cá é tal coisa, daqui para cá é tal coisa, a gente põe aqui uma rua no meio, põe uma placa, fala assim, tá,
Dessa placa para cá é Paraná, dessa placa para cá é, sei lá, como é que é? Divisa com o Paraná quem é, gente? Pra mim não passar vergonha aqui. Os gaúchos lá. Curitiba, É será? Curitiba. Então, na verdade, essa risca que divide, essa fronteira, ela não existe. É isso que eu tô falando. Então, Ela não por existe. Ela exemplo, existe porque a gente demarcou. sim. Então, até me confundi com a pergunta agora, Você falou do mas Trópico de Capricórnio, né? sim. Então, por exemplo, no Paraná é outro trópico exatamente porque é mais sul, no caso, é outra. Por exemplo, São Paulo, às 6 horas da manhã, vai ser um cálculo para o ascendente. No caso do Paraná, é outro horário, ou é sempre às 6 da manhã? É sempre às 6 da manhã, mas o que vai mudar é a posição do Sol. Porque eu estou dizendo assim, na esfera celeste, O grau, né? nesse gráfico aqui, né, imaginário, a gente tem o mapa da Terra. Ok, fala assim, tá, ok. Encontramos, a gente concorda, esse é o mapa da Terra. Ok, fala assim, tá bom. Lá do Paraná, o Sol vai estar a 40 graus. 40 graus da linha do Equador, ou 40 graus do signo de. Aí não dá para ser 40, né? Mas 30 graus do signo de Áries, lá do Paraná. Nesse mesmo horário, aqui em São Paulo, o Sol vai estar a 20 graus do signo de Áries. Vai ter 10 graus de diferença, que é justamente essa distância. Que é uma Porque casa, praticamente. você entendeu? Eu estou dando exemplo, Entendi. não é esse cálculo Tá, exato, tá, né? Eu estou dando entendi. exemplo que assim, o mapa é o mesmo. Só que com referência ao Sol, dependendo da posição do planeta que a gente estiver, vai ter um cálculo até Vai chegar ao cair em outro Sol. signo, no caso. É isso. Que é um jeito da gente conseguir mapear. Por isso que ele é topocêntrico. Porque depende. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, não, no hemisfério sul não, mais para o centro, não tanto nos polos da Terra, a gente tem a tendência em calcular o mapa astral e as casas serem todas de 30 graus, mais ou menos. Se a gente pegar bem lá em cima, Europa para cima lá do hemisfério norte, os mapas astrais eles têm casas bem pequenininhas e outras casas maiores. São casas de 10 graus e outras casas de é, 30, às vezes até de mais graus. Porque pelo posicionamento do Sol, eles estão em outro ângulo. Da mesma forma, isso é a natureza. Da mesma forma, existem lugares, que a gente vai falar disso hoje, onde tem muito tempo de noite e pouco tempo de sol. Tá, O sol é o mesmo. Só que pela posição e pela inclinação da Terra, aquele lugar recebe certo. pouca luz do sol. Pouca luz do sol, assim, pouco tempo de luz do sol. Uhum. Como também invernos maiores, dependendo da posição. Então, é só essa posição aparente que faz uma diferença. Entende? Que tem isso, né? Tem lugar que tem sol até 9 horas da noite. 9 horas da noite tem sol. Tem lugar no mundo que tem isso. Dependendo da posição que está na Terra. Então é esse cálculo, né? Baseado na translação e na rotação. Então, aqui que a gente vai encontrar, fazer, tá, por isso que é um cálculo. Está calculando, é um movimento, sim. Entende? Tudo bem? Enfim, e aí aqui, ó, nesse desenho, aí eu direcionei, né? Até ali onde eu estava te dizendo, é uma questão
Não só para astrologia, mas como uma questão mundial, para tudo. Para astrologia, a gente pegou a eclíptica, essa faixa onde a gente vai calcular os signos, que é o mapa do céu para a gente. Que qual que é a importância disso também na natureza? São os equinócios. Então a gente tem o equinócio de outono, é, que o Sol tá ali, né, Porque quando a gente fala de equinócio, é o equilíbrio, né? Então o Sol tá numa posição referente à Terra que a luz dele tá no meio, ela tá bem no equilíbrio. Então ela ilumina tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte na mesma proporção. E isso não acontece o ano inteiro. Então, inclusive os antigos, né? Eles tinham essas datas como, como sagrada, né? Como ponto de partida. Então, só para a gente entender, os equinócios são momentos em que a eclíptica, né? Ela cruza o equador celeste. Então, existe dois equinócios ao longo de um ano. O equinócio da primavera e o equinócio de outono. Durante esses momentos, o dia e a noite, eles são aproximadamente a mesma duração, porque a posição do Sol referente à Terra está no meio, tá bem ali no centro da Terra. E aí a gente vai chamar esse ponto, né, esse ponto, essa linha que divide a Terra, se a gente pode pensar no meio, de ponto vernal, onde o Sol cruza o equador celeste em direção ao norte, marcando o início da primavera pro hemisfério norte e pra gente aqui embaixo, marca, pra gente aqui embaixo eu quero dizer pro hemisfério sul, né? Marcando o início do outono. Então, quando começa lá em cima, lá no hemisfério norte, a primavera, pra gente aqui começa o outono. E também é um ponto de partida pro zodíaco tropical, que é a 0 grau de Áries. Por isso que é 0 grau de Áries, que é quando o Sol está no ponto vernal, que é o início dessa iluminação, o início dessa disposição dessa lua do Sol, dessa lua do Sol, não, dessa luz do Sol sendo recebida. Que para os antigos, né, para os povos mais primitivos, nem sei se são tão primitivos assim, porque eles estavam em conformidade com a natureza, né? Talvez seja a gente que seja primitiva, de estar distante, de não entender isso, né? Eu sempre penso assim. Mas tinha ali um culto, tinha um sagrado, tinha uma celebração, né? Dessa iniciação, desse ponto zero, né? Enfim, desse movimento. E aí uma outra questão são os solstícios, né? Os solstícios eles marcam o verão e o inverno. Então são essas quatro estações principais. O termo solstício, ao contrário do outro que significa o equilíbrio, o solstício ele vem do latim e ele significa parada do sol. Porque para um observador da Terra, parece que o Sol atinge o seu ponto mais alto ou o seu ponto mais baixo. Percebe a diferença? O equinócio, o Sol no centro. O solstício, o Sol no ponto mais alto que ele pode chegar com referência à Terra. Ou o ponto mais baixo, né? É, geralmente antes de mudar de estação. E ele muda de direção aparente para a gente. Então, o solstício de verão, ele ocorre quando o Sol ele atinge a posição mais ao norte da eclíptica, mais para cima, né, olhando daqui. E o resultado é que o dia é mais longo, a gente tem o dia mais longo do ano. Dia mais longo do ano, assim, com mais luz, né? E o solstício de inverno ocorre quando o Sol atinge a posição ao sul, resultando um dia mais curto. A luz é menos luz, né? Pela posição dele, posição do Sol. Só que na verdade a confusão que a gente fica, porque não é uma coisa habitual de pensar nisso, é que na verdade o Sol ele não muda. O que está mudando é o nosso movimento referente ao Sol.
Só que essa é uma forma da gente conseguir trocar, falar, calcular, né? Pensar nisso, né? É sobre isso. Muito confuso, não? Solstício e o equinócio, né? Que marca as estações do ano pra gente, o início, né? Como que a gente sabe? É o início, é a posição do Sol que traz essas referências, né? E, enfim, aqui da solstício eu já falei. E aí, uma coisa importante, né, pra gente, é que a gente tem o zodíaco tropical, ligado às estações do ano, e o zodíaco sideral, que é ligado às constelações, que eu já falei um pouco disso. É, o zodíaco sideral, ele é usado muito no Oriente, na Índia, né, na astrologia hinduísta. Para a gente usa esse tropical, né, que é muito ligado a essa marca, né, ao equinócio, ao solstício, na posição do Sol, essa iniciação, né, que muda, né, também a nossa relação com a Terra, né. Tudo bem até aqui, não? Silvana? Silvana Sim, tá por aí. tudo. O que que você acha? Consegui me fazer entender? Sim, sim. Os movimentos dos, do Sol, né? É o Sol. Sim. E o- E aí a nossa percepção, não é nem só a nossa percepção, né? Porque o sol ele traz a luz, traz a vida, traz a energia, traz a vitalidade, né? E aí a posição dele referente à nossa posição vai dizer se a gente está no inverno, se a gente está no outono, se a gente está no verão. E isso tem uma relação direta com tudo, com tudo. Com, com, é, com tudo que eu digo no sentido de pensando na natureza. é, com a movimentação, né? Por exemplo, se a gente for pensar que a primavera ela é o resultado de uma germinação, então imagina que a Terra ela está incubada, né? Tá com tudo sendo gestado, né? Com tudo sendo gerado, com toda a vida incubada. E de repente na primavera a gente tem a oportunidade de ver o nascimento das cores, o nascimento da vida, o nascimento do colorido, onde a natureza ela dança e o colorido nos dá a impressão ou a menção de uma alegria, de uma disposição, da vida brotando depois de um inverno. Porque o inverno ele representa essa incubado. incubação, né? Essa coisa introspectiva, essa coisa mais voltada para a falta de movimento mesmo. Mas não tem vida. A vida ela está sendo gerada, a vida ela está sendo preparada. E todo esse movimento esse pulsar com referência às estações do ano, pegando esse gancho, tem uma relação direta com o sol, com a luz que a gente recebe ou com a falta de. E aí a astrologia usa a astrologia tropical, né? Ela usa esse olhar, né? Para esse entendimento dos signos também, a base, né? Também dos signos, né? Agora, claro, a gente tem uma diferença que talvez, não sei se aqui agora, mas em algum momento vocês vão perceber as contradições. Por quê? Porque os livros de astrologia, eles são com referência da Europa, na prática, né? A origem da astrologia para a gente aqui é uma origem europeia, né? Grega, europeia, então a astrologia ela é muito disseminada no hemisfério norte, né?
Então, quando fala-se da astrologia tropical, tem essa referência, mas numa outra percepção das estações. Os signos são o mesmo, mas tem uma percepção diferente, porque quando lá tá uma estação, aqui tá outra. E as referências que dão são as referências de lá. E aqui é Uhum. uma referência diferente, a estação muda. E aí talvez isso deu uma certa confusão na leitura dos livros. Entende isso, ou não? Sim. Porque eles vão falar, quando Capricórnio, porque vai fazer uma referência ao inverno lá, o Capricórnio em si, nessa questão do frio, do seco e tal. E é fácil de compreender essa narrativa, você fala assim, tá, entendi. Só que aqui, quando tá o tempo de Capricórnio, a gente tá no verão, né? É. É diferente, entende? Então a Uhum. gente perde um pouco essa narrativa desse olhar direto das estações, entende? Tem Sim. essa peculiaridade aí que acontece. Mas, voltando para cá, é sobre isso. Então, para a gente, é uma astrologia tropical, por conta dessa questão da posição mesmo, né, do Sol, com referência à Terra. E aí a base de cálculo é uma base de cálculo topocêntrica, que precisa, né, do cálculo do local e do horário para conseguir calcular a posição não só do Sol, mas a posição dos planetas, a Terra como ponto de partida. O que eu quero dizer com isso é que a astrologia ela existe aqui da Terra. Se a gente for, claro, a gente não tem essa oportunidade hoje, né? Fictício isso. Mas se a gente for de outro ponto de partida, é outra coisa. Não tem como fazer uma outra astrologia. Tem que fazer uma outra astrologia. Tem que reconfigurar tudo. Porque é isso, a astrologia é baseada aqui na Terra. Tem esse ponto de partida. Tudo bem? Uhum. E aí, nesse sentido, né? Sendo até repetitivo, mas é legal para a gente conseguir fixar. O ponto inicial do zodíaco tropical é o equinócio de Márcio. Esse é o ponto que é legal enfatizar, né? Então, o ano para astrologia ele começa em março, que é quando o Sol ele ingressa a 0 grau de Áries, que ele cruza como é que a gente chama? Ele cruza o Equador celeste, né? Indo do sul para o norte. Esse ponto é fixado a 0 grau de Áries. Só que tem até, inclusive, tem um documentário na Netflix, que eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar. É os mistérios do céu, os mistérios das estrelas e tal, é documentário mesmo. E ele vem remontando, na verdade, as civilizações antigas, antes da escrita, com pegando ali aquelas grandes pedras e tal, as marcas que tem, os grandes monumentos que ainda tem registro, né? As pirâmides e outros monumentos assim. E todos eles têm uma referência sobre os equinócios ou solstícios, que é a posição do Sol. Então tem uma referência celeste, todos eles. E era uma época que não tinha internet, né? Então, cada um recebendo a mesma informação, que é a natureza, o Sol, e se posicionando ali onde poderia ter esse cálculo, né? Para conseguir entender esse nascimento como eu falei bem lá no comecinho desse módulo, porque nos livros vão dizer assim, fala assim, tá, a astrologia nasce na Suméria, onde tem os primeiros registros escritos. Ok, isso a gente consegue conceber, fala assim, tá, entendi, é isso. Só que se a gente pensar um pouquinho, a gente vai entender que na prática a astrologia ela nasce
quando o ser humano ele deixa de ser nômade, ele deixa de viajar, correr, e ele precisa estabelecer uma comunidade. Porque quando ele para estabelecer essa comunidade, ele é obrigado a olhar para cima e perceber as estações do ano, para ele saber onde é que ele planta, como é que ele planta, quando é que ele colhe, quando é que chove, quando é que faz frio. Ele começa a se relacionar com a natureza, olhando para cima e percebendo. Então ele começa a ter essa inteligência, né? De olhar para o céu para conseguir se relacionar. Então isso tem uma relação direta, né? Então, o zodíaco tropical, ele é uma tradução do ciclo anual. Ele é uma linguagem arquetípica, a gente pode pensar, mas ele mostra como a vida na Terra organiza em fases, nesse sentido de germinar. Áries, Gêmeos, e de expandir Câncer, Virgem, de colher Libra, Sagitário, de conservar Capricórnio, de Capricórnio a Peixes, né? Então, essa sequência, ela se repete a cada ano e serve para a gente conseguir ter uma referência do macrocosmo acontecendo no microcosmo, que é a nossa vida humana. Que é a nossa relação também direta com isso, né? Então, é legal a gente pensar que, por exemplo, dependendo do mapa astral, que a gente vai entender isso depois lá na frente, mas é legal a gente cravar isso aqui agora, sobre os trânsitos. Então, assim, dentro de um ano, existe um ciclo sazonal. E se a gente consegue seguir esse ciclo, a gente tem melhor proveito sobre a gente mesmo. Então, eu não fico o ano inteiro expandindo. Eu não fico o ano inteiro correndo. É porque a gente tem essa política do capitalismo e da produtividade, e essa coisa que a gente já sabe que é uma coisa que está nos desorientando, na verdade. A gente está indo contra a natureza, não só nossa, como da própria Terra, nesse sentido de indústria, né? De produzir, 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 produzir. Essa doideira. Mas na prática, a gente começa a pensar em autoconhecimento e pela posição do mapa astral, a gente vai entender. A gente é cíclico. Então tem um período do ano que sim, a gente. E não é todos igual. Depende do mapa astral, a gente vai conseguir ver isso junto depois. E existe um período do ano que eu tô mais expansivo. Tô mais voltado a produzir, a buscar, tem criatividade, tem insight, tô mais voltado para fora. E existe um ciclo do ano que eu tô mais introspectivo. Que aí o que que acontece? É nesse pulsar sobre conservar, permanecer, cultivar, germinar, brotar, nascer, colher e voltar de novo. É um ciclo. E aí só, né, a gente está bem no comecinho, mas só para a gente ter uma ideia, por exemplo, se o Sol ele passa 30 dias em cada signo, e todos nós temos os 12 signos, e o Sol ele representa essa vitalidade, então pelo ciclo do Sol, só pelo ciclo do Sol, a gente vai saber que a cada 30 dias existe uma área da minha vida que ela ganha uma luz, sim, ganha uma vitalidade, ganha uma consciência. E aí, por exemplo, não só pelo signo, mas pelas casas, né? Então, a gente sabe, né? A maioria sabe. Mas eu vou só para deixar o gostinho do próximo módulo também, né? Mas quando a gente pensa em trânsito, a casa 6 ela fala sobre, sobre doenças também, né? Cotidiano, doenças e tal. E quando o Sol está passando pela casa 6 fica mais fácil de ter um diagnóstico se a gente tem alguma enfermidade, alguma doença que a gente não está conseguindo detectar o que que é. Então, se a gente pega nesse período e fala assim, tá, agora ali tem mais luz, tem mais força. E as questões, elas são divididas assim, a cada 30 dias. Então, o Sol está passando pelo ascendente, então tem mais vitalidade.
tenho mais força física. O Sol passando pela casa 2, então as questões de valores, eu estou mais disposto a conquistar dinheiro, ou se não for só dinheiro, é uma questão de valor pessoal, que para mim me traz segurança, e assim por diante. Da mesma forma, quando o Sol está passando pela casa 12, indo lá para frente, é um período que as pessoas chamam de inferno astral. Só que na prática é o seguinte, não existe inferno astral. Não existe inferno astral. Isso é um mito. Só que é um mito que tem todo mito ele tem um fundamento, né? Na verdade, né? E depois cria-se uma história. Porque, por exemplo, é, digamos que a gente tem um ano para a gente conseguir exercer a nossa luz, exercer a nossa natureza, ser a gente mesmo. E aí, quando o Sol está se aproximando do aniversário do ciclo solar, é como se a gente conseguisse ter uma consciência maior sobre quem a gente é. É como se a gente parasse por uma nostalgia. Ali, 30 dias antes, é como se fosse a casa 12 do nosso Sol. E a gente está ali revendo ou percebendo se a gente está alinhado com quem a gente é. E aí sim, digamos que a gente esteja muito fora do que a gente quer para nossa vida, do que é a nossa natureza. E aí talvez a gente conseguir nos olhar e perceber isso seja um inferno mesmo. Entende a diferença? Não é que existe inferno astral, mas de repente eu tô muito fora, tô desalinhado, tô vivendo uma coisa que nem eu acompanho muitas pessoas. Eu atendi uma pessoa hoje, ela é funcionária pública, tem uma carreira e tal, mas pelo mapa a gente percebe e ela também percebe que não tô cabendo mais ali, não tá servindo para mim. E não é questão de dinheiro, não é questão de nada, é questão de que tá sufocando. Porque, na verdade, a gente vai entender, e pensando em astrologia, e até aproveitando para filosofar um pouco, que quando a gente está distante de quem a gente está vivendo uma vida medíocre. E não tem a ver com ter dinheiro, não. Uhum, Tem a ver com falta de disposição, falta de ânimo, falta de alegria, falta de até de aventura. Que a gente tem essa coisa assim do dinheiro, tal emprego dá dinheiro. Mas e o que tem a ver com você, né? Porque às vezes se a gente tem um filho que é desenhista e artista, fala assim, não, desenhista e artista não vai dar certo, porque não vai ter dinheiro, não vai ter recurso. Mas aí a pessoa vai viver uma vida sem correr o risco de buscar a própria realização, porque tem uma certa segurança, né? É essa política, né? Que nos que nos é vendido, né? Pela família, pela sociedade, e isso vai esmagando a nossa natureza. A gente se distancia da nossa natureza por não ter essa educação, não ter essa cultura. E na verdade a astrologia fala assim, tá, e qual que é a sua natureza? E aí a gente vai entender também que quando a gente está alinhado com a nossa natureza, a coisa flui. E não é que flui porque não tem dificuldade, mas é diferente. É uma dificuldade com propósito, é uma dificuldade com é, é um desafio criativo, é né? um desafio criativo, e não só isso, assim, é tipo assim, é a luz que me orienta, é a luz de quem eu sou. Isso faz uma diferença. Porque eu não tô seguindo a fé, eu tô seguindo o que eu sinto, eu tô seguindo. Isso é uma fonte de força, uma fonte de fé, uma fonte de energia, disposição, energia. E essa disposição, essa energia é uma energia criadora, que é o que você A falou. Ela abundância. O é não isso, fazer nada é produtivo. é isso, É isso. sobre isso. Então, é nesse sentido. Então, o Sol, ele tem essa simbologia, e aí pensando também nessa questão dos ciclos, né? Que é importante, que é sobre isso que a gente está falando.
é sobre os ciclos, né? Sobre a natureza. Não só a nossa natureza, como a natureza ao nosso redor, as estações do ano, e, enfim, e todo esse contexto, né? E é um cálculo, né? É nesse sentido, assim, de falar assim, tá, tem uma base de cálculo. Tudo bem? Muita Sim. doideira ou não? Quem mais tá por aí? Deixa eu ver. Ah, o seu tá por aí. Tudo bem, Alceu? Tudo bem, Rodrigo? É, você estava falando do Sol, quando está chegando no Sol, né? Chamado inferno astral, né? Eu realmente não sinto, na minha vida eu não sinto essa diferença e tal. O que normalmente eu sinto é mais quando está na casa 12, chegando no ascendente. Eu acho que isso é mais perceptível do que quando ele está no signo antes do Sol. Entendi. É, mas é isso, assim, porque tem umas coisas que viram, que acabam virando moda, né? E as pessoas acabam repetindo, né? E aí é legal, assim, a gente tá numa aula de astrologia. Então é aqui que eu posso falar com propriedade. Tipo assim, tá, na prática, não existe inferno astral. É isso, não existe. Agora, o que acontece é, quando o Sol ele tá ali próximo do seu aniversário, vamos colocar assim, então você tá é, com mais lucidez sobre a sua história. É aquela nostalgia, né? Aqueles 30 dias de nostalgia, fala assim, nossa, o que que eu fiz esse ano? Como é que foi esse ciclo e tal? E aí, se de repente, sendo repetitivo, né? A gente está muito fora, porque da mesma forma que o Alceu falou, a casa 12 também é uma casa de reflexão, de introspecção, de olhar para dentro, é, de estado de espírito, de entendimento sobre o que você sente, o que está acontecendo, o que que você pensa, o que que você está sentindo, ou até a sua própria espiritualidade, para você conseguir interiorizar e lidar com essas questões. E aí, não deveria, mas a gente vai saber que não é para todos, né? Esse papo, né? Deveria ser, mas não é para todos esse papo assim de se realizar, de buscar o autoconhecimento. Não é uma coisa comum, né? A gente não tem essa cultura, né? A gente não aprende isso na escola, não foi feito para isso, né? Infelizmente, né? Eu sempre idealizo, falo assim, não, tem que ser para todo mundo, tinha que ter na escola e tal, né? Enfim. Mas, pensando nessa simplicidade desse princípio, a busca por astrologia, pegando tudo isso que a gente está falando, é uma busca por orientação da nossa natureza. Que de alguma forma a gente acaba se afastando por algum motivo, ou a pessoa quer lembrar o que ela quer perceber se é isso mesmo, né? Tudo bem? Tudo em paz? O que que você acha, Silvana? Silvana, porque eu falo a Silvana, Uma tem duas 12, né? Silvana aqui. Eu tenho só uma 12, e isso para mim é essa observação, essa reflexão é diária. Isso faz parte de mim e a espiritualidade é constante. Se eu não viver isso, para mim é problema. Aí que eu vou arranjar encrenca. Eu posso festar à vontade, mas eu tenho que voltar e ter essa reclusão para observar, para refletir, para entrar nessa harmonia do todo, o tempo todo, isso para mim. Eu tenho muita coisa na casa 12. Entendi. Então, eu comecei a estudar astrologia muito cedo, porque eu via, eu ouvia e falava, não tô louca, eu sei que eu não tô louca. Eu já conversava com o universo e ouvia os recados em silêncio. Então, sempre aconteceu isso. Isso
foi bem respeitado, ainda bem, na minha casa, eu tive uma criação que me permitiu viver isso e ter livros e ter todo um aparato para me proteger e me informar e saber diferenciar o que é meu do que é do outro, porque você capta, né? Capta muita coisa, por ser casa 12, inclusive. Entendi. O que pode ser difícil para muitas outras pessoas é essa convivência, né? É uma coisa, pode ser uma coisa muito séria. Quando fala karma, para mim, é lidar com carinho. Não tem outra explicação. É o coração, é saber respeitar o que o coração sente para poder viver. É isso. Entendi. Enfim. É... Valéria, tudo bem? A Valéria tá por aí? A Valéria saiu. Ah, a Silvia veio hoje. Tá quietinha aí a Silvia, gente. Enfim, então, sobre o zodíaco, é isso. E aí aqui, ó, eu, eu falei um pouco, outra aula, mas aqui eu consegui montar essa imagem aqui. E aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Aqui, na verdade, é o que a gente chama de movimento da precessão dos equinócios. Que, por exemplo, tem a translação, que é a Terra girando no próprio eixo, que é essa setinha aqui, né? Tem o giro dela em torno do Sol, que é essa órbita, essa setinha aqui simbolizando que ela vai girar aqui, né? E esse outro aqui, ó, que é esse giro que ela vai fazer como se fosse um peão, que é o que a gente chama de precessão dos equinócios, né? Que, na verdade, assim, a precessão dos equinócios é um movimento mais lento, é sutil e ele afeta a posição dos equinócios ao longo do tempo, né? Além de girar em torno do seu próprio eixo, né, que eu te falei agora, a rotação, também gira ao redor da Terra, que é a própria translação, e ela também oscila como um peão, o que faz esse eixo mudar lentamente, assim. Essa oscilação faz com que os pontos no ano em que o dia tem a mesma duração ande um pouco para trás em relação às estrelas fixas, né? Então a gente vai entender que, pensando matematicamente, né, a cada 72 anos, a Terra ela desloca aproximadamente 1 grau nessa oscilação. E aí, isso significa que há 2.000 anos, sente alguma coisa, 2.000 anos e 100, o ponto do equinócio ele move de um signo do zodíaco para o signo anterior. E aí, é o que a gente falou lá no começo desse, desse módulo, que são as eras, né? Então, para completar um giro inteiro, né, por todos os signos, a gente vai entender que é necessário quase mais ou menos 26.000 anos. 25.900 alguma coisa, 26, 25, 26.000 anos para chamar de um ciclo, né? Que a gente vai chamar, num estudo mais profundo de astrologia, a gente vai chamar isso de o grande ano da Terra, que é 26.000 anos, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Que tem a ver com as eras, né? Então, a cada 2.000 anos, 160,
uma era, né? Em cada signo, que é esse giro, esse peão que a Terra faz, né? Esse movimento, né? Que é a precessão dos equinócios. Tudo bem? Aquela coisa maluca, né? Um palavrão desse, fala, nossa, agora você confundiu minha cabeça mesmo. Que é diferente do lance das estações, que é um outro giro, que são as eras. O grande ano, né? 26 mil anos. Tudo bem? Muita doideira? Agora, agora endoidamos de vez. Bem, tudo bem, né? A questão é outra. E quem vai ver isso, quem vai saber disso? Como quem vai ver isso? Vinte e Quem seis vai, quem mil vai, anos viver isso. Então, mas na verdade, eu também acho. Mas o grande lance aqui é a gente entender, porque isso também faz a gente expandir um pouco. Que a gente entender que, na verdade, vamos colocar em média 80 anos de vida que a gente tem, né? Perto de vários ciclos é muito pouco. Então, o lance aqui é essa expansão da consciência, porque somos um organismo. E dentro desse contexto que nós somos um organismo, esse aprendizado, ele vem evoluindo e crescendo como se a gente pudesse passar o bastão. Isso também é astrologia. Porque a gente conhece a astrologia, fala assim, a astrologia, a gente está estudando aqui bem no comecinho, fala assim, nasceu, a gente tem registro faz quase 6 mil anos, lá na Suméria. E a gente viu isso junto, ela veio evoluindo. Então tem alguns pensadores que foram marcos dessa evolução. O Ptolomeu, antes dele, depois ou mais para frente, o próprio Galileu, e aí outros pensadores de astrologia, mais para frente, o Mohan, regras de Mohan, porque teve um marco na história. E aí eu falei para vocês sobre a astrologia, ela oscilar entre ter tempos de muita popularidade e tempos de queda, tempos de perseguição e tempos onde os grandes reis que podiam ter astrólogos, e outros tempos onde esses astrólogos não falassem o que os reis queriam, os reis mandavam matar também os astrólogos, né? Então teve, teve muitos tempos diferentes. Mas na verdade é uma evolução, é a nossa evolução humana e esse conhecimento evoluindo. Então, os registros, os estudos de quem já passou, nos trazem também a percepção do tempo, do conhecimento, da direção e do caminho que a gente está trilhando. É sobre isso. Entende? É aquela história, né? Uma vida seria muito pouco para me conhecer tudo, né? Não teria como. É muito conhecimento, né? A gente constrói. Então, isso já traz para a gente essa evolução do pensamento de que somos um, né? Porque essa ideia da separação é o que nos adoece. É sobre isso. A questão egóica humana é a separação. Que é essa doideira que a gente vive, né? Essa coisa de. É esse negócio. Porque a evolução da consciência é entender. Fala assim, somos um. Que na verdade se a gente for pensar aqui no Brasil, é simples, né? Como é que a gente pode estar bem se tem uma parte nossa que está doente? É isso, né? Fala assim, o Rio de Janeiro, fala assim, tá, o Rio de Janeiro tá bom, é lindo. Fala, como que pode estar bem se tem um morro? Aí quando a violência desce para asfalto, aí se percebe, fala assim, não, realmente. Então é esse pensamento, né? Que talvez a gente, em algum momento, a gente chegue nessa evolução, né? De entender que todos, né, são importantes, né? Dentro de política, essas coisas, né? Enfim, já filosofando também, né? Mas enfim, mas eu respondi? Respondi. Enfim, então, só para dizer que até aqui, agora a gente vai avançar para a parte mais astrológica mesmo, né? Parte mais. Astrológica não, a parte mais. Tudo é astrologia, mas a parte mais comum, né? Dos signos e tal, e essa parte mais de leitura. Mas até aqui é a base, é o que sustenta. Assim, tá, isso aqui é o que nos sustenta enquanto estudo, né? Pensando nessa.
nessa disposição do tempo e da natureza acontecendo, né? E aí, fundamento, né, de interpretação é a próxima fase, né? Como é que interpreta isso, né? Mas é legal a gente conseguir cravar, né? Esse marco, falar assim, tá, esse é o estudo. Não é uma coisa solta, né? O tempo e o espaço em movimento, né? Sobre isso. Tudo bem? Dúvida, dúvida, dúvida? E aí depois, é, eu vou subir as aulas lá, conforme eu venho fazendo toda semana. Eu tava fazendo toda segunda, agora segunda-feira eu tava juntando muita coisa, eu tô fazendo toda terça-feira, eu tô subindo as aulas. E aí eu vou subir junto as apostilas, na apostila tá o conteúdo, né? Maior do que esse dos slides. Tá bom? Então, por hoje é isso aí. E aí na próxima a gente avança. Na próxima vai ficando mais interessante, né? Assim espero que fique. Na próxima a gente já vai começar a falar é, dos signos, né? E aí o período, né? Por exemplo, signo de Áries, como a gente falou, né? Como eu falei, começa em março, então o ano começa 21 de março. Vai de 21 de março a 19 de abril o signo de Áries. A tônica dele, a iniciativa, frase-chave, eu sou, palavra-chave, a coragem, a psique, né? Predominante, o impulso de ação, né? E de reflexão, né? Porque a gente vai entender que o signo de Áries, ele é o que, essa força iniciadora, né? Essa força de nascimento, né? Então ele tem essa coisa assim, porque para nascer a gente precisa de força, de disposição, né? Como a gente viu também nesse módulo, né? Umas aulas atrás, ele é um signo que é quente e seco, né? Então a gente vai entender, fala assim, tá, por conta disso, que é a qualidade primitiva, né? E aí o elemento fogo, cardinal, a gente vai saber o fogo expansivo e o ritmo cardinal, por isso essa coisa destemida, né? A polaridade a gente viu também aqui junto, masculino, né? Então por isso a questão da ação, do movimento. E aí o planeta regente é Marte. E aí a gente já começa a aprofundar um pouco, se a gente for pegar os mitos, né? De Ares, é, o próprio deus da guerra, né? Ares, que o nome do signo é Ares, né? Mas o deus Ares, que é o deus da guerra, né? E aí essa coisa, a gente vai tentar tecer, porque o que eu estou fazendo depois é conseguir juntar tudo que a gente viu até aqui e falar assim, tá, é isso. E aí, característica positiva do signo de Áries: coragem, energia, pioneirismo, determinação, entusiasmo, independência, confiança, competitivo, né? Para falar de competição. Negativa: o próprio impulso, a impaciência, a agressividade, o egocentrismo, a imprudência, a intolerância. E aí, se a gente for pegar a astrologia, de saúde, de anatomia, né? Propriamente dito. A cabeça rege o signo de Áries, o rosto, os olhos, os músculos, por conta dessa explosão. A cor vermelha, o metal é o próprio ferro, né? Se a gente for pensar na pedra, rubi, granada, é... aí analogia, né? Mas parte da casa, a entrada da casa, né? E se a gente for, aí a gente vai aprofundando, né? Por exemplo, atividades profissionais, né? Áreas. Precisa ter liderança, tem uma questão ligada ao atletismo, pelo impulso da coragem, da disputa e por essa coisa de vencer. O próprio empreendedorismo, né? Até pela individualidade, deixa que eu resolvo, né? Soldados, né? Se a gente for pensar numa guerra, né? Quem tem coragem? Quem vai na frente? É o Ares, né, gente? Vai na frente. Bombeiros, cirurgiões, né? Pessoas que têm essa
determinação, essa força, né? E assim a gente vai passar por todos os signos, né? Para ter essa base, falar assim, tá, é isso aqui. E depois a gente vai avançando, tá bom? Tá bom. Então Tá bom. tá, então boa noite, bom ver vocês, a Valéria, que já tá lá no terceiro, a Terezinha que tava com saudade, a Silvia que tá por aí, não ouvi ela, mas enfim, o Alceu. Você voltou de viagem então, Alceu? Acabei de chegar, cheguei ontem à noite. Beleza. Ah, agora